Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou o Luiz Gustavo, sou MVP Data Platform da Microsoft e vou fazer aqui uma aula bem legal, bem interessante para vocês, que é uma aula que surgiu de uma dúvida de um aluno. O Márcio Sonobi me mandou uma mensagem querendo aí tirar uma dúvida de como fazer algo. Só que isso não é tão simples, não é tão trivial assim. E eu falei, isso merece uma aula no canal, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que pouquíssima gente conhece, então eu preciso ensinar você, ajudar o Márcio e todo mundo aí a ficar craque no Power Query e dominar esse assunto. Bom, vamos lá. Estou falando de cálculo recursivo. Recursividade no Power Query é algo que às vezes dá uma embananada na cabeça, mas eu tô aqui para ensinar você e você não vai ter dúvidas de como fazer isso, ok? Mas antes, não tenho que falar de novo, né? Toda vez eu falo aqui, se inscreve aqui no canal, não deixe de dar o seu like, comenta aqui o que você achou, tá? E olha, eu também tenho que dar um aviso para vocês antes do vídeo. Nós estamos com as promoções da nossa Black Friday. A nossa Black Friday vai apenas mais esta semana. E vocês já pediram pra gente, Luiz, eu quero o curso do Power BI Essencial. Então olha só, nós estamos com uma oferta imperdível aqui do curso Power BI Essencial, junto com o quê? Com o meu livro. Isso, olha ele aqui. Meu livro de Power BI. Então você vai ter aqui o curso e vai receber o meu livro junto, tá? Então essa promoção, o livro vai de graça para você. O curso tá com mais de 50% de desconto e você recebe o livro de graça. Olha só. E a outra oferta, muita gente fala assim, Luiz, eu já tenho teu curso, eu quero só o livro. Então você tem a oferta do livro. Você sabe que ele está R$ 119,00 e se você comprar então nesta promoção, nós temos apenas umas 20 unidades sobrando, né? Com esse valor, ele sai por R$ 79,00 mais frete, ok? Então, não perca essa oportunidade. Bora para a aula então. Olha só, qual que é a dúvida do Márcio? Vamos lá. Ele tem aqui uma tabela, ele mandou aqui, né, o que ele precisa fazer e eu escrevi aqui, tá? Basicamente ele quer fazer o seguinte, ele precisa que conte quantas vezes tem aqui, né, e traga numeradamente. Então olha, esse aqui é o 061, então ele tem que aparecer número 1, esse aqui é o segundo, 2, e assim, olha, sucessivamente. Então ele vai trazer aqui, ele precisa concatenar aqui no final, tá? Então a gente precisa fazer um cálculo recursivo para fazer isso. Vocês vão ver como é legal. Então esse aqui teria que ser 1 no final, 2 no final. Aqui no Excel, na célula, a gente poderia fazer de maneira bem simples, usando uma função de contagem, né? Beleza, mas a gente está falando de Power Query, a gente, né, vai falar de funções aí mais avançadas para resolver isso aqui, ok? E também, né, a gente precisa resolver de uma maneira produtiva, de uma maneira que funcione bem e rápido aí para todo mundo. Bom, eu coloquei uma coluna de valor aqui, se a gente precisar para alguma coisa, mas também depois a gente pode deletar. E eu vou fazer o seguinte, isso que eu vou mostrar para você funciona tanto no Power Query do Excel, quanto no Power Query lá do Power BI. Eu vou usar o do Power BI, porque a dúvida que ele mandou, o printzinho está aqui no do Power BI. Então vamos lá. Vou clicar aqui, vou importar a pasta de trabalho. Ela está aqui. Inclusive, o material dessa aula, tanto esse PowerPoint quanto esse arquivo de Excel, está aí para você baixar na descrição do vídeo. Olha que beleza, eu deixo tudo prontinho para você, hein? Então, eu vou importar essa tabela. Não vou explicar muito passo a passo, porque aqui é uma aula mais avançada. Então, é para você que já tem um domínio do Power Query aí, né? E sabe o que a gente precisa fazer aqui. Bom, então com a tabelinha aqui importada, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que agrupar esta informação aqui. E pessoal, uma coisa muito importante, no meu curso do Power Query Pro tem um módulo lá que eu falo, o poder do agrupamento. Ninguém leva esse botão aqui a sério, ele é fantástico, ele tem funcionalidades aqui incríveis para tratamento de dados, tá? Fiquem espertos aqui que vocês vão ver como é interessante, ó. Vou clicar aqui no agrupar por. Então, ele abriu aqui para mim. E esta parte de agrupamento, eu vou agrupar então por código. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou agrupar por código. Mantenho essa coluna.
Aqui na operação, aqui não precisa mudar nada, na operação ele está dizendo aqui o que eu quero fazer. Geralmente, a maioria das pessoas vai aqui e faz, eu quero somar a coluna valor, né? Vem aqui e coloca, eu quero somar a coluna valor, eu quero fazer uma média da da coluna valor. Então, geralmente, para isso que as pessoas usam o agrupamento. Mas tem uma funcionalidade aqui, olha, chamada todas as linhas. Ele vai agrupar todas as linhas por código. Isso aqui é fantástico. E sem essa funcionalidade, a gente não conseguiria fazer isso aqui. Então, ó, cliquei no OK. Pronto. Ele criou aqui para mim tabelas, né? E você sabe que se a gente clicar aqui no campo, sem ser na palavra, não clique na palavra table, hein? Clique no campo aqui como se fosse célula. E se a gente vier aqui na parte de baixo, vou até subir isso aqui um pouco. Então você sabe que ele vai mostrar aqui as linhas desse código. O 061 tem 2 linhas. O 285 tem uma só. Opa, tem uma só. Aqui tem duas tal. E a última aqui tem 4. Bom, então o que é necessário fazer aqui? Ele precisa que aqui conte 1, 2, beleza. E nessa de baixo aqui, 1. E nessa última aqui, 1, 2, 3, 4. É isso que ele precisa, que a gente faça uma contagem aqui. Bom, e aí eu vou ensinar uma técnica para você. A gente pode decorar o código, todo o código da linguagem M, mas eu sei que é complicado para muita gente, então vou ensinar da maneira mais fácil, que não tem nenhum problema. Que é o seguinte, nós vamos usar aqui na guia adicionar coluna e temos aqui coluna de índice. Então olha só, adicionar coluna de índice, cliquei nessa setinha e eu vou escolher aqui, ó, a partir do 1, tá? Vocês vão olhar aqui o que vai acontecer e vai falar, meu Deus, o que você está fazendo, Luiz? Mas confie no processo que vai dar certo. De 1, ó. Então ele criou aqui um índice de 1 a 10. Nós temos 10 códigos agrupados. Aqui ele criou de 1 a 10. Vocês vão falar, Luiz, mas não é isso que eu preciso. Ele precisa de outra coisa, não é isso? Sim. Por que a gente fez isso aqui? Somente para copiar esse código aqui, tá? E aí, né, para você aí que às vezes apanha um pouquinho, né, no código, abre um bloco de notas, cola esse código lá, tá? E a gente vai utilizar. Bom, então esse código a gente vai precisar. Ah, Luiz, e agora? O que faz com essa etapa aqui que a gente acabou de criar do índice? A gente vem aqui no xizinho, ó, passa a faca nela. Nós não vamos precisar dela, a gente precisa do código, ok? Bom, vamos lá. Agora tem um ponto interessante aqui, que é o código da linha anterior aqui, né? Da etapa anterior, linhas agrupadas. Vamos entender aqui um pouquinho da linguagem M. Eu falei que aqui a gente ia falar um pouquinho mais avançado, então a gente vai falar da linguagem M. Vou clicar aqui, vou dar um Shift Enter para levar essa linha aqui para baixo, para ficar mais fácil. Então ele está fazendo está agrupando, né, uma função de tabela. Ele pega a etapa anterior como base, que é tipo alterado. Olha só, maravilha. Ele está agrupando então aqui, né, com a coluna código. Ok, é isso que está dizendo aqui, né? Isso aqui é uma lista, a gente só está fazendo um nível de agrupamento, então, ok. O nome da coluna que ele está criando se chama contagem, tá aqui também, ok. E aqui está o ponto, para cada underline. O que é esse underline? Underline significa a linha, então para cada linha que ele encontrar, ele vai fazer um agrupamento deste, tá? Então, sempre que você vê um underline, significa que ele está dizendo que ele vai fazer isso para cada linha. E aqui que está o pulo do gato, tá? Então, esse underline aqui está dizendo isso. Vou fazer isso para cada linha, ok? Então, olha, perfeito. Aí aqui no final, nós temos um resultado, né, que ele está dizendo o seguinte, ó, isso aqui, o resultado disso é o quê? É uma tabela, que ele está dizendo aqui, table, com 2 colunas, código e valor, que é texto e outra é número. Vamos clicar aqui, que a gente vai conseguir visualizar. Código e valor, uma é texto, está alinhado à esquerda, e outra é número alinhado à direita. Maravilha, então é isso que o código está dizendo aqui pra gente. Bom, agora vem um ponto interessante aqui.
vamos pegar aquele código que nós fizemos no arquivo de texto que está em algum lugar por aqui, arquivo de texto, aqui. Então aqui esse aqui é o arquivo de texto que a gente pegou aquele código lá, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui então, pessoal? Agora vem um ponto importantíssimo. Todo esse código aqui do meu bloco de notas, quero diminuir o tamanho da fonte aqui, não estou conseguindo. Agora sim. Todo esse código que está aqui, eu vou substituir por este carinha aqui. Então, onde está esse underline, eu vou substituir por tudo isso aqui, tá? Porém, a gente precisa informar para o Power Query de qual linha, porque aqui eu estou falando para ele, ó, pega a etapa anterior e cria um índice. Só que se eu simplesmente jogar isso aqui lá, ele não vai conseguir entender que ele precisa fazer de linha a linha. Por quê? Porque nessa etapa aqui ele está dizendo com qual etapa ele precisa iniciar. Então eu vou dizer para ele o seguinte: olha, o Power Query, aqui eu tenho um código que diz o underline linha a linha. Só que eu preciso falar para ele aqui também que tem que ser um código linha a linha. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou substituir aqui onde está o hashtag e o linhas agrupadas entre aspas, eu vou substituir por um underline. Que aí eu estou falando para ele, olha, você vai fazer esse código aqui, esta função aqui, para cada linha. Então eu vou agora copiar esse código e agora aqui no nosso amigo Power Query, agora sim eu vou tirar o underline e vou colar aquele código aqui. Então olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo duas funções, uma dentro da outra. Para cada linha desse agrupamento, ele vai criar uma coluna de índice lá dentro, tá? Isso é o que a gente chama de recursividade. A cada linha ele faz uma outra função lá dentro, tá? E aí, então ele vai saber que a cada linha ele vai adicionar um índice em cada linha dessa tabela. É um pouco confuso para quem não entende muito de recursividade, de programação. Mas é isso, tá? A hora que eu der um Enter aqui vai ficar mais fácil. De qualquer forma, a gente precisa sempre ter um underline aqui para dizer que isso vai acontecer a cada linha. Vamos dar um Enter. Pronto. Olhando, vocês vão falar que nada mudou, não deu erro também. A diferença vai acontecer aqui agora. Quando eu clico na palavra Table, olha que eu tenho aqui, índice 1, 2. Então, olha só, para cada linha desse agrupamento aqui, ele fez um índice. Então, ó, o que eu tenho aqui dentro? 1, 2. E nessa aqui? 1. E nessa aqui? 1, 2, 1. E a última, que a gente sabe que tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, então funcionou. Ah, então tá pronto, Luiz. É só clicar aqui agora. Quase. O que acontece? Nós temos um detalhezinho aqui, que inclusive isso aqui não acontecia antes, agora acaba acontecendo. Então, é uma mudança que houve. Se você clicar aqui para expandir, olha o que vai acontecer. Você não vai ter a coluna do índice, vai ter código e vai ter valor. Aí você tem duas possibilidades, tá? Por que ele não trouxe aqui código, valor e o índice? Por que o índice não apareceu aqui na hora de expandir? Porque o resultado dessa tabela aqui, lembra que ele aparece aqui no finzinho? Ele aparece type table, então ele está dizendo é uma tabela que contém essa coluna e essa coluna aqui, tá? Ah, então o que a gente pode fazer? Então, se ele está mostrando duas colunas, nós podemos fazer o seguinte, vírgula. Então, eu vou até copiar essa do number aqui, que vai ser igualzinho, ó. Copia aqui, Ctrl V aqui, foi para a linha de baixo. E aqui eu vou escrever índice igualzinho, tá aqui, ó. Agora eu vou dar um Enter. Agora quando eu clicar aqui, olha quem que aparece, a coluna índice aqui. Olha que legal. Agora sim eu posso dar um OK. E eu tenho então o código, o valor que já estava lá e o índice de cada uma das linhas. Olha lá no finalzinho, aquela que tem 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Esse código aqui é igual a esse, a gente pode excluir. E pronto, nós temos ali tudo que a gente precisa.
Ah, Luiz, mas ele precisa juntar isso aqui com esse aqui por um underline para ficar igualzinho lá na planilha. Vamos ver a planilha. Tá aqui, ó, a planilha tá aqui. É assim que o Márcio lá queria que ficasse, olha, desse jeito com um agrupamento. Beleza, a gente faz um Power Query. Tem a maneira mais simples, tem a maneira mais complexa da gente fazer isso. Tá, vou pela maneira mais simples aqui, porque eu já compliquei um pouco nessa aula. Então, olha, adicionar coluna, né? Nós temos aqui a coluna código, cliquei nela, seguro o Ctrl, clico na coluna índice. Cuidado com a ordem, hein? A coluna que você quer primeiro, seleciona ela primeiro, Ctrl, seleciona a segunda. Seleciona as duas, aqui na guia adicionar coluna, olha só, na guia adicionar coluna, o botãozinho mesclar colunas vai ficar habilitado. Ele só fica habilitado se você conseguir ali, né, mais de uma. Pronto. Vou clicar em mesclar colunas. E aqui, qual separador que eu quero? Vou usar o mesmo que ele usou lá, o underline. Usou o underline, vou clicar em OK. E pronto, olha o que eu tenho. Ele mesclado do jeito que se faz necessário, né? Vou clicar aqui no índice, agora não preciso mais disso. Eu preciso então dessas duas colunas. Opa, acabei deletando duas colunas ali, hein? Porque eu estava com as duas clicadas. Clica nessa aqui, remover. Pronto, agora sim eu tenho então agrupado do 1, do 2 e assim sucessivamente. O que é legal disso aqui, pessoal? Se eu vier agora aqui no Excel e colocar mais 4 vezes aqui embaixo o 061, salvar essa planilha, quando eu voltar no Power BI e clicar então no botão de atualizar, o que ele vai fazer? Ele já vai criar aqui para mim então, ó, esse cara vinha até o 2, agora ele já vem até o 6, porque eu adicionei mais 4 linhas, né? Então ficou o total de 6 linhas. Gostou? Olha que interessante, pessoal. E aí com isso você tem uma chave única, né? Você pode clicar aqui no fechar e aplicar, mandar isso para o Power BI e fazer o que você precisa. Se você precisa fazer uma mescla, o que você precisa fazer, isso pode virar ali uma chave única para você, né? Então aí você consegue fazer do jeito que você precisa, tá? A informação está aqui já no Power BI prontinha para ser utilizada. Gostou? Isso vai ser útil para você? Então a gente viu sobre recursividade. Isso aqui é muito legal, é muito interessante. E eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou e se você já viu material disso por aí. Tenho certeza que você nunca viu nada parecido com isso aqui, ok? Não se esqueça que nós temos aqui para download o material para você baixar. E aí você consegue acompanhar ali tudo certinho, tudo que eu fiz. As duas planilhas estão lá, né? A planilha e o arquivo de Power BI. E também passo para relembrar da nossa promoção da Black Friday. Vai lá, clica no link que está na descrição também e aproveite, porque faltam poucos dias e o livro a gente também tem poucas unidades, acabou as unidades que a gente colocou para promoção, já era a nossa Black Friday, ok? Então é isso, pessoal, um ótimo final de semana para vocês e tchau, tchau.